No vídeo de hoje nós vamos falar sobre livro grampeado ou colado e por quê. O que envolve essa situação de um livro ser grampeado, colado, cálculo de lombada, tipos de caderno, interação entre cadernos, tá? De gráfica. Beleza? Esse vai ser o assunto. Se esse assunto te interessa, fica com a gente nessa pílula 01. Vamos comigo. Olá pessoal, sou o Guido, estamos aqui na nossa pílula gráfica número 01, nossa pílula 1, a anterior foi sobre formato de papel, essa vai ser sobre lombada quadrada e lombada canoa. Vou mostrar os dois tipos principais e o que influi em cada uma delas, beleza? Então vamos falar dos tipos de lombada, são dois basicamente, tem a lombada quadrada, que é livro colado, e lombada canoa, que é livro grampeado. Tá? Mostrando aqui rapidamente o que é esse tipo de acabamento. Lombada quadrada, pelo próprio formato aqui do dorso, tá? Esse é um livro de lombada quadrada, ele é colado, o acabamento. Já, por sua vez, esse aqui é um livrinho grampeado, ok? Lombada canoa, beleza? Vamos ver um pouquinho a respeito deles, passar uma apresentaçãozinha para a gente falar a esse respeito. Primeiro nós vamos falar de interações entre cadernos. O que é isso? Por que isso é importante para determinar, para falar sobre lombadas? Vou mostrar para vocês. Nas artes gráficas, nós temos dois tipos básicos de interação entre cadernos. Primeiramente, o que é um caderno para a gráfica? O caderno, quando a gente está trabalhando arquivos com múltiplas páginas, esses arquivos eles são rodados num formato maior, depois eles são dobrados e colocados um sobre o outro ou um dentro do outro. Eu vou mostrar isso aqui agora. Mas esse aqui é o caderno. O caderno é quando eu tenho múltiplas folhas impressas num formato maior para se fazer uma dobra e chegar num caderno. E esse caderno eu tenho que fazer interação entre eles. Tá? Quais são os dois tipos? Eu posso alcear os cadernos, que é esse que eu estou mostrando aqui agora. Alcear caderno é colocar um caderno sobre o outro. Tá vendo? Cada caderno, depois de dobrado, vai colocado um sobre o outro. Isso é o acabamento usado na lombada quadrada. Os livros em lombada quadrada podem ser costurados, colados ou costurados. Tá? Por que a gente fala colado só? Porque, de toda forma, mesmo quando ele é costurado, ele também recebe cola. Ok? Então, eu tenho o livro colado e o grampeado. O que determina o grampo? É o outro tipo de acabamento. De interação entre cadernos, que são os cadernos intercalados. O que são os cadernos intercalados? São cadernos um dentro dos outros, ok? Um caderno dentro do outro, forma lombada canoa, esses podem somente ser grampeados. Tá? Falando um pouquinho mais deles, vamos lá. Aqui eu tirei uma foto do dorso de cada um, para a gente perceber a diferença entre as lombadas. Tá? Esse aqui, o caderno alceado, a gente percebe nitidamente cada caderninho sobre o outro, lá, tá vendo? A gente consegue ver aqui no cantinho. Dá pra ver perfeitamente aqui, ó, o finalzinho de cada caderno. Quando eu consigo perceber o final de cada caderno, que eu vejo essa curvinha final de cada um deles, necessariamente esse livro foi costurado. Ok? Então esse livro foi costurado, depois, ou seja, os cadernos foram alceados um por cima do outro, depois foram costurados na máquina de costura, específica para livros, né? E aí, por fim, essa partezinha aqui da cola que a gente vê, a gente consegue perceber aqui, a cola, ela tem uma função única, que é o quê? Aderir a capa no miolo, ok? Então a cola, nesse caso aqui, tem a função de aderir a capa no miolo. Depois a gente vai ver um pouquinho mais, é só para comparar aqui, então, os cadernos alceados e aqui os cadernos intercalados, um dentro do outro com acabamento grampo, aqui do lado direito. Vamos avançar. Os cadernos alceados, que eu tenho a lombada quadrada, podem ser de dois tipos, como eu falei com vocês. Ele pode ser costurado ou colado. Eu tenho os cadernos alceados, como a gente já viu, a linha que costura entre um e outro. Eu tenho a linha que os une, costura os cadernos uns nos outros. Então a costura, né, essa linha costurando os cadernos é que faz o papel de junção deles. A cola vem para afixar a capa no miolo. Por sua vez, o livro que é colado tão somente, que não passa por processo de costura, inicialmente eu tenho os cadernos alceados da mesma maneira, uns sobre os outros. Só que como eu não terei cola, para que essas páginas se mantenham unidas depois de o livro acabado, o que é feito? Eu corto essas pontas dos cadernos,
Depois eu tenho uma máquina que chama fresa, que faz uma serrilha nas pontas para que a cola possa penetrar. Porque nesse tipo de acabamento, a cola tem dupla função. Ela mantém as páginas do miolo unido e cola a capa no miolo também. Ok? Então, basicamente, são esses dois tipos aqui de acabamento para a lombada quadrada. Voltando aqui com a imagem, diferenciando um dos outros. Aqui. No colado a gente percebe, como a gente já viu anteriormente, olha o finalzinho dos cadernos aqui, ó. Isso determina que eles foram costurados, porque eu estou vendo o final dos cadernos. No colado, não. Essa pontinha foi cortada e depois serrilhada, para a cola poder entrar aqui e manter as páginas unidas. Tá certo? Essa é a diferença básica entre os dois. Falando rapidamente aqui de projeto gráfico, o que pode determinar uma lombada costurada e colada? Isso é muito projeto gráfico. Eu não tenho assim, a partir de X número de página eu vou usar um acabamento ou outro. Não, é muito mais pela destinação do produto. Se o meu produto, se o meu projeto for um livro de grande manuseio, de muita intensidade no manuseio, que eu vou precisar abrir muito esse livro, geralmente indica-se o acabamento costurado. Por outro lado, esse acabamento é bem mais caro. Então, assim, tem que definir isso bem no projeto, porque o processo é mais moroso. Eu vou ter que costurar, passa por mais etapas do acabamento. Então, tem que ter uma determinação interessante para usar isso. O livro colado não quer dizer que a qualidade é ruim, eu vou abrir o livro e as páginas vão soltar, de jeito nenhum. As colas hoje em dia são excelentes. Então, consigo colar um grande volume de páginas e manusear esse livro com intensidade que as páginas não soltam. Então, isso até deixa mais específico ainda o caso de usar a costura, tá? Mas são dois acabamentos que podem ser usados tranquilamente aí. Beleza? Então, o cálculo da lombada, como é que é feito? Nós temos duas variáveis, então somente para considerar cálculo de lombada. Primeira delas, espessura do papel. Tá? Não confundir espessura do papel com gramatura. Gramatura é medida de peso, gramatura é dada em gramas por metro quadrado. Cada metro quadrado, uma folha do papel, considerando um metro quadrado, pesa X gramas. Aí depende das variações dos papéis. Tá? A espessura é a altura do papel. A altura de uma folha, uma única folha, a gente mede essa altura dessa folha. Isso é a espessura do papel. A gente mede isso com o quê? Com um instrumento chamado micrômetro, tá? Que ele tem sensibilidade e precisão de microns, que é milésimo de milímetro. Então a gente usa esse instrumento. Não é a gente, design não precisa ter instrumento, obviamente, quem tem isso são os fornecedores, estão lá na ponta, as gráficas, né, que fazem essa medição. É medida essa altura, essa espessura do papel. Dando como exemplo o papel 775, a espessura da folha é 0,10 milímetros. Tá? Para ficar mais fácil o cálculo, a gente usa o que a gente chama de coeficiente de cálculo de lombada, nada mais é do que essa medida da folha dividida por 2, porque em uma folha eu tenho 2 páginas. Então, por exemplo, nesse caso aqui, offset 75, o meu coeficiente é 0,05. Vamos ver a nossa segunda variável? Simples, quantidade de página. Aqui é diferente da quantidade de folhas, como a gente acabou de falar. A quantidade de folhas, eu tenho as folhas, a página eu tenho o dobro, cada folha eu tenho 2 páginas. Como é que vamos dar uma aplicação isso aqui na prática? Considerando o papel offset 75, que também é chamado de apergaminhado, papel sulfite, que é um papel mais conhecido, do A4 tradicional aí. A espessura da folha é 0,10. Como é que eu vou fazer um cálculo? Para um livro de 100 páginas, quanto que vai ser minha lombada? 100 vezes 0,05. 5 milímetros. Então, para um livro de 100 páginas, uma lombada de 5 milímetros. Simples assim, tá? Para outros tipos de papéis, eu vou deixar nas descrições aqui uma tabelinha que pode ser útil para vocês ir na prática. Claro que nada nos exime de entrar em contato com o nosso fornecedor antes de fazer um projeto, obviamente, mas já é uma referência muito boa. Espessura com tipo de lombada. O que determina que um arquivo vai ser grampo? A espessura da lombada. Tá? Se eu tiver mais de 4 milímetros, tem que ser colado. Se eu tiver menos de 4 milímetros, tem que ser grampeado. Essa é uma numeração genérica que atende a grande maioria das gráficas trabalhando nesse formato. Pode ter algumas que eu tenho um número maior ou um pouco menor, mas 4 milímetros é uma boa referência. E o que dá 4 milímetros? Considerando o 775, nós estamos falando de 80 páginas. Então, até 80 páginas, eu grampeio. Acima de 80 páginas, necessariamente, eu tenho que colar. Isso se for offset 75, para dar os 4 milímetros.
ok? O negócio é chegar nos 4 milímetros. Obviamente, se você estiver rodando um livro que vai ser num papel bem mais espesso, eu vou usar um número menor de páginas. Então não se fixem a número de páginas. O que importa é a espessura da lombada e a espessura do papel em questão. A gente queria fazer uma colocação aqui no final a respeito dessa interação entre os cadernos que a gente viu, só para ficar mais na prática aqui para vocês. Por que os cadernos têm que ser múltiplo de 4? Porque os cadernos nas lastas gráficas são rodados em formatos maiores, são dobrados. Essa questão é uma questão lá da imposição de página, a gente não precisa se preocupar tanto. Uma coisa que a gente tem que saber é por que tem que ser múltiplo de 4. Tá? O menor caderno possível é o chamado de 1/4, é esse aqui, ó. É um caderno com uma única dobra no meio. Me dá 4 páginas, ok? Eu tenho uma dobra no meio, me dá 4 páginas. Esse é o menor caderno. Por que os cadernos subsequentes têm que ser múltiplos de 4? Pensem comigo. Se eu tiver um caderno de 6 páginas, vamos colocar aqui, ó, mais uma folha, mais 2 páginas, 4 mais 2, 6. Como que eu vou fazer o acabamento dele? Eu não tenho como, essa folha fica solta. A gente não viu os dois tipos de acabamento? Os cadernos não são alceados ou eles são colocados uns dentro dos outros? Por isso que essa folha solta não se aplica aqui. Eu tenho que trabalhar. Aqui não tem jeito no caderno ser de 6 páginas, ele tem que ser múltiplo de 4. O próximo caderno viável seria quanto? De 8. Aí se eu for pegar aqui e colocar, ó, isso aqui, um caderno, são 2 cadernos de 4 páginas intercalados, um dentro do outro, igual a gente viu. Aí sim, eu abrindo aqui, eu tenho como fazer o grampo nesse caderno, aí sim. Por isso que ele tem que ser múltiplo de 4, ok? Só para fechar esse assunto. Então, resumindo, nós temos lombada canoa, que é para trabalhos grampeados, lombada quadrada, que é para trabalhos colados. Ok? Os trabalhos de lombada quadrada podem também ser costurados, aí vai depender do projeto gráfico, certo? Sempre múltiplo de 4, e aí é partir para fazer uma boa finalização e boa criação para vocês, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Chegamos no final da nossa pílula 01, falando aí de tipos de lombada. Se gostou, dá uma curtida, põe nos comentários aí outros assuntos que a gente pode abordar, beleza? E aí é isso, se inscreve no canal e tamo juntos. Forte abraço e até a próxima pílula.